Agora, ao lado de João Dória, no evento do LIDE, grupo de líderes empresariais, Ricardo Nunes não descartou deixar a prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo. O repórter Daniel Lian. Durante o evento com empresários, o prefeito da capital paulista falou sobre a corrida eleitoral de 2026. Ricardo Nunes garantiu que tem a intenção de cumprir seu mandato de 4 anos à frente da prefeitura de São Paulo, mas não descarta a possibilidade de concorrer ao governo do estado. Sou católico praticante, não é casamento. As coisas acabam mudando. Você vê, quando que eu ia imaginar que o vice do Bruno Covas, eu ia prender o Bruno no dia 16 de maio e eu virei prefeito? As coisas vão acontecendo. A única coisa é que a gente vai tomar qualquer tipo de atitude que seja bom para a cidade. Nunes, apesar de destacar a importância do Ministério Público, fez críticas a alguns integrantes da instituição, em especial o promotor Ricardo Manuel Castro, que entrou na justiça após a compra de garrafas de água para o carnaval pela prefeitura. Que é um idiota do Ministério Público que o tempo inteiro fica perturbando as pessoas e criando situações para poder defender a sua questão ideológica partidária e não a defesa do interesse público. A administração municipal segue no embate contra a operação de mototáxi na capital paulista devido à possível elevação no número de acidentes. Alternativas como os tuk-tuks, pequenos veículos elétricos, estão no radar das discussões. Tem lá nesse documento de 2023 uma citação do tuk-tuk com relação a esse tema que seria um transporte não tão perigoso contra a moto, portanto, existe uma possibilidade do tuk-tuk baseado naquele documento de 23. O ex-governador de São Paulo, João Dória, avalia que esta seria uma das saídas para acabar com a polêmica. Eles foram idealizados, criados na Índia, são lá utilizados, embora a referência de trânsito da Índia não seja uma referência adequada, mas o veículo sim, porque ele pode transportar, além do condutor, mais 2 passageiros e cumprir, de acordo com regras, o transporte de baixo custo nas áreas mais extremas da periferia de São Paulo. E estabelecendo também os limites para isso, ou seja, não é um transporte para longos cursos, e sim curtos. Na avaliação de Dória, essa opção seria importante para a ligação das regiões extremas da cidade com terminais de ônibus e estações de trem e metrô. Bom, Dora Kramer, falando, claro, sobre a questão política, né? Quantas vezes durante a campanha eleitoral a gente fez essa avaliação, essa possibilidade? Se Tarcísio for candidato à presidência da República, o prefeito é um nome que pode se colocar. Agora, ele teria que largar a prefeitura com 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. De que forma isso queima essa largada? E como é que fica o governador Tarcísio, que hoje de novo voltou a falar que vai ser candidato à reeleição no ano que vem? Dora. Olha só, as coisas começam a se movimentar ainda no bastidores de maneira bem sutil, né? Porque o prefeito Ricardo Nunes não teria só de largar a prefeitura, ele também teria de fazer o Kassab também, desistir desse projeto de concorrer ao governo de São Paulo, caso o governador Tarcísio de Freitas vá concorrer à presidência da República. Porque o Kassab já anda dizendo por aí que pode sim, é o sonho dele, ele pode sim vir a ser candidato. Então a gente vê, quando essas pessoas elas já começam a se movimentar, porque enquanto elas estão firmes numa ideia, até agora, até pouco tempo, essa ideia de reeleição, Tarcísio vai para a reeleição, era algo intransponível, era algo que, se você falasse, por exemplo, o Ricardo Nunes, com Gilberto Kassab, era fora de cogitação de que ele iria fazer outra coisa. Quando as pessoas já começam a amolecer, já dizer que pode ser, as coisas mudam, e aí tem as circunstâncias, pois é, não é bem assim, é porque já tem uma conversa, e a gente comentava aqui outro dia, acho que foi sexta-feira, né? Quando comentávamos a respeito daquela manifestação do governador Tarcísio de Freitas, do encontro com presidentes de TRS, falando longamente, fazendo uma defesa enorme sobre a maravilha que são as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral. Isso dias depois de ter ido lá naquele ato pró-anistia aqui em Copacabana, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, já se movimentando lá e cá. Então, eu acho que tudo isso fica olhando
como ele se movimenta, porque a coisa começa assim. Quando as placas tectônicas começam a se movimentar, quer dizer que aquilo que era um plano inexpugnável, um plano firme, imutável, pode muito bem mudar. Está com o maior jeito. Acho que o governador Tarcísio de Freitas está começando a gostar muito dessa história de concorrer à presidência em 26. De qualquer forma, Kobayashi, ele vai e volta, né? Porque nessa segunda-feira ele também falou que é injusto tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro do jogo em 2026, mas ele não tem como fazer um outro discurso, a não ser que queime logo essa largada, né? E ele vai com esse discurso até o limite. Pode esperar, Thiago, que ele não vai se adiantar e não vai se colocar nessa posição de presidenciável antes do próprio Bolsonaro abrir para ele esse caminho. Então ele depende do Bolsonaro o apoiar nessa empreitada. Agora me chama a atenção e me questiono aqui que se for esse o caminho do Tarcísio, dele se candidatar à presidência da República, quem ele apoiaria para o governo de São Paulo? O Nunes, que virou seu grande aliado depois das eleições municipais e com isso gerando inclusive a possibilidade do PL, do seu líder Bolsonaro, assumir a maior cidade do país, a Prefeitura de São Paulo, ou o Gilberto Kassab, que é o presidente de um partido que ultrapassa as fronteiras do estado de São Paulo e tem a maioria das prefeituras no Brasil todo e que daria ao Tarcísio muito mais resultado político numa troca de apoio. É uma questão, uma situação, uma hipótese que nos gera uma reflexão, né? Quem será que o Tarcísio apoiaria? Se o Kassab ou o Nunes? Claro, se os dois estiverem disputando de fato o governo do estado de São Paulo, que poderia ter outros personagens se for esse o modelo, Tarcísio presidenciável. Por exemplo, poderíamos ter Ricardo Salles desistindo de uma candidatura ao Senado para vir brigar com o Ricardo Nunes, com quem ele gostaria de ter disputado a Prefeitura de São Paulo, e só não fez isso porque na ocasião não tinha legenda, estava no PL, e hoje ele está no Partido Novo, que o apoiaria qualquer que seja a sua decisão, se é o Senado ou o governo do estado de São Paulo. Ele teria mais força do que o Nunes, pelo menos no interior, com os grupos mais bolsonaristas, com aquela ideia de que o Ricardo Nunes não é de direita. Enfim, a gente já viu essa cena, essa narrativa, essa questão nas prévias das eleições municipais. Muitas coisas podem acontecer e o cenário vai se desenhando, vai ficando interessante. Dora, nós, os jornalistas, como diz o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ansiosos, o Koba, como advogado, também é ansioso, já está falando de 2026, e esse ponto que ele toca é interessante, né? Quem comporia ou quem o governador Tarcísio apoiaria aqui no estado de São Paulo? É pensar muito lá na frente, sem saber efetivamente o que vai acontecer? Na verdade, eu não chamaria de ansiedade, é essa função da gente, porque a gente tem que ficar observando exatamente esses movimentos, que os movimentos começam muito antes, e eles não começam de uma forma explícita. Quando a coisa é explicitada, é porque ela já está resolvida, ela já está posta, e a gente precisa examinar para onde é que essas pedras vão rolar e essas cobras vão andar. É para isso que é por isso a ansiedade, é por isso a antecipação. E os políticos do mesmo jeito, eles precisam observar para onde é que os ventos vão, para ver onde é que eles vão se ajeitar. É assim que funciona, né? Então, por isso que o que se chama de ansiedade, na verdade, é a função da gente. Agora, como cada um vai se compor, você pode ter certeza. Aí vai depender da pesagem. É peso e medida para ver quais são as circunstâncias que são mais favoráveis a esse ou aquele. Por exemplo, Ricardo Nunes vai e concorre, por exemplo, ao governo de São Paulo. Aí tem uma discussão que já se fala hoje, qual seria o estofo do vice dele, juro para o coronel Melo Araújo, acabei de lembrar. Melo Araújo para assumir a prefeitura de um São Paulão, né? Prefeitura de São Paulo não é qualquer coisa, é muita coisa. Teria esse aspecto. Será que o coronel Melo Araújo? Então, tudo isso lá na frente vai ser pesado e medido. Mas quando eu falei que concordo com o Koba, é claro que o Tarcísio de Freitas não vai se definir agora, e nem no começo de 26, ele tem até abril de 26 para se definir. Agora, temos aí o julgamento, acabamos de falar com o advogado criminalista dizendo que acha muito difícil não haver condenação, com condenação aí está inelegível, sem jeito, e definitivamente Bolsonaro, né?
Então tem muita coisa para acontecer. Agora é bom sempre a gente ficar olhando para onde é que eles estão com vontade de ir. Para onde eles vão é uma coisa que a gente vê depois.